Bom dia, pessoal. Hoje eu estou com Alexandre Schwartzman, que foi diretor de assuntos internacionais do Banco Central no primeiro governo lá do Lula, foi economista-chefe do Santander, tem doutorado lá em Berkeley. Boa tarde, Alexandre. Bom dia, né? Tudo bem? Tudo bom, André. Bom dia Hoje a também. gente vai bater um papo aqui bacana com ele sobre as contas públicas e como é que está esse rombo todo e essa discussão toda no Congresso e onde é que a gente vai parar. Alexandre, você que está mais inteirado sobre esse assunto, como é que começa toda essa história desse rombo fiscal que a gente se meteu e como é que ele vai desaguar nessa negociação hoje em dia que está no Congresso? Como é que você analisa o caminho do início até onde a gente está agora? Eu acho que tem duas dinâmicas nessa história. Tem uma de longo prazo. O fato é que a gente veio muito tempo cortejando a situação que a gente se encontra hoje, né? A gente tem regras de gasto que são extraordinariamente generosas. Então, a gente vai olhar assim ao longo de tempo, porque desde que a gente começa a analisar esses dados, a série do Tesouro é de 97 para cá, ao longo desses 20 anos, a gente conseguiu a proeza de ter o gasto público crescendo de maneira praticamente ininterrupta. Quer dizer, o crescimento médio aí da ordem de 5%, 6% ao ano acima da inflação, né? Então, tem uma está muito ligada à questão previdenciária, à questão das vinculações no orçamento, né? Então não é só o fato de que o gasto público vem crescendo. É a natureza do gasto também. E a natureza dele está ficando, não sei se a palavra correta é pior ou melhor, mas ele está certamente ficando mais rígido. Então a gente saiu lá em 97 de uma situação que nós tínhamos gasto federal da ordem de 14% do PIB, ele está batendo 20% do PIB agora. O gasto obrigatório do governo vai tomando uma parcela cada vez maior. Quer dizer, depende exatamente como você define isso, mas acho que na definição mais correta, hoje o gasto obrigatório está tomando mais de 90% do gasto total. Isso é uma dinâmica que vem de longo prazo. Gasto obrigatório, a gente vai ressaltar gasto com pessoal, previdência e... Principalmente previdência, que previdência INSS, previdência funcionalismo, num certo sentido também o benefício de prestação continuada, o funcionalismo dos ativos, estrito senso, e aí uma série de outras vinculações, mínimo de saúde, mínimo de educação, Bolsa Família, etc, etc. Quando você vai ver assim, o orçamento, a parte que de fato é debatida, o orçamento hoje em dia é 7% do gasto federal. Mais ou menos isso que o Congresso na prática discute. Até brinco, digo assim, o trabalho mais fácil que deve ter em Brasília é formular o orçamento. Mais de 90% dele está pronto antes de você sentar para discutir. Você tem que discutir ali, na verdade, a firula da coisa. Então tem esse processo que vem, não é de hoje, ele atravessou vários governos, foi mascarado durante algum tempo pelo forte aumento de receita, em parte por aumento de impostos, em parte por aumento da formalização da economia, mas essa dinâmica é de 20 anos para cá. Na verdade, se for olhar, ela até precede isso. Então, e se a gente for falar só para a gente ter ordem de grandeza dos números, o orçamento como um todo, a gente está falando da ordem de quanto? O gasto público federal, quer dizer, fora as transferências de estados e municípios, é 1 trilhão e 300 bilhões de reais. Ok. Então, 20% do PIB, disso daí, em torno de 800 bilhões são previdência lato sensu, englobando INSS, funcionalismo e o benefício de prestação continuada. Então, uma parte do problema é essa. A outra parte tem a ver com a gestão de política fiscal, vamos dizer, de 2009 para cá. Na verdade, 2009 até 2016, por aí. E aí já entre o final do governo Lula, o começo do governo Dilma, em que qualquer resquício de que fosse responsabilidade fiscal foi sendo abandonado, às vezes de maneira meio envergonhada, né, para você escondia aquilo, às vezes de maneira mais desavergonhada mesmo, mas o fato é que em cima de tudo isso ainda teve um arranjo, quer dizer, teve uma série de conjunto de decisões de política fiscal que agravaram o problema que já acontecia antes. No certo sentido, precipitou o que estava acontecendo. Deixa claro, isso é, o que nós estamos vivendo hoje aconteceria independentemente das decisões que foram tomadas no governo Dilma. O governo Dilma acelerou o processo por uma gestão absolutamente desastrosa. Com aquele nome de nova matriz. Nova matriz macroeconômica. E aí foi mais de um aspecto, a gente está falando do governo federal aqui, mas a verdade é que, entre outras coisas, a gente observou um relaxamento
do controle que o governo federal exercia sobre estados e municípios, Perfeito. que tinha começado lá no final da década de 90, quando o governo federal refinanciou a dívida de estados e municípios em troca de um comportamento fiscal responsável. Isso durou 10, 12 anos, mas também já mais para o governo Dilma, a coisa começou a ser afrouxada, e muito do que a gente vê de crise acontecendo nos estados é um reflexo também disso. O fato é que teve um relaxamento fiscal grande ali, particularmente a partir de 2008, 2009. E as duas coisas convergiram numa situação e nos colocaram numa posição bastante delicada. Você tem um gasto que cresce sem parar e a maior parte desse gasto você não tem muito o que fazer sem mexer nas regras que determinam esse gasto. Ou seja, sem reforma constitucional a gente não mexe em Previdência. Sem mexer em Previdência, quer dizer, qualquer esforço de controle do gasto público, se você não mexe em 60% dele, que é a Previdência, está fadada ao fracasso. Qualquer esforço que não mexa também com a questão do gasto obrigatório também não vai dar certo, porque a gente acaba afetando uma parcela muito pequenininha do gasto público. Se a gente pensar, quer dizer, uma conta simples, a gente tem dívida pública hoje é mais de 70% do PIB. Para segurar essa dívida em condições muito favoráveis, não as que a gente tem hoje, condições mais favoráveis do que a gente tem hoje, a gente deveria ter um superávit primário entre 1,5% e 2% do PIB. Nós temos um déficit de 2% a 2,5% do PIB. A gente tem que fazer um ajuste fiscal que, na melhor das hipóteses, a gente está falando de 3,5%, 4% do PIB. Foi muito favorável. Bom, o gasto que a gente consegue controlar é menos de 2%. Como é que se resolve essa equação? Ela não se resolve. Então, acho que a gente chegou nisso por meio dessa combinação mesmo. Quer dizer, nós paramos de prestar atenção na questão do gasto obrigatório, né, meio que anestesiados pelo aumento de receita, e mais um conjunto de bobagens que foram feitas particularmente no governo Dilma, mas na verdade para distribuir essa culpa de uma maneira mais equânime, o fim do governo Lula também tem sua parcela de responsabilidade nisso. Isso tem um quê cultural, assim, nacional, de achar que o pote de ouro do governo não tem fim, né? A gente está acostumado com esse tipo de situação, acho que desde da nossa redemocratização, acho que todo mundo faz um processo de aumento do gasto público contínuo. A gente vai olhar, quer dizer, a própria Constituição, quer dizer, ela basicamente ela é muito rica em direitos e muito pobre em responsabilidades, né? Então, muito do que eu falei aqui, quer dizer, na questão da evolução do gasto público, é de 97 para cá, basicamente porque o dado que a gente tem mais sólido, mais confiável, a série começa em 97. O pessoal que fez um trabalho para trás, particularmente Fábio Jambiage e outras pessoas, que examinaram a dinâmica do gasto público antes disso, elas começam a perceber, na verdade, essa piora já a partir de 91. De 91 a 94, a coisa fica mais ou menos disfarçada aí pela inflação. Sim. Com inflação alta, quer dizer, qualquer mês sem reajuste de funcionalismo, você colocava as contas em ordem. Quando a inflação vai para baixo, aí para usar a frase lá do Warren Buffett, assim, quando a maré baixa, você vê quem está nadando pelado. No caso, a maré alta no Brasil era a inflação que permitia disfarçar tudo. Você segurava reajuste de previdência 2 meses, segurava reajuste de funcionalismo 2 meses, suas contas todas entravam no lugar. Não tinha nenhuma dificuldade. Com 40% de inflação ao mês, qualquer um faz ajuste fiscal. Quando a inflação saiu de 40% ao mês para 40% ao ano, que é basicamente o início do Plano Real, aí as coisas foram colocadas todas, a maré baixou e estava todo mundo nadando pelado, União, Estados e municípios, né? E aí essas regras começaram a funcionar. A gente viu, primeiro o governo Fernando Henrique foi um governo de elevado desequilíbrio fiscal. A gente corrigiu no segundo mandato Fernando Henrique em cima de aumento de receita, aumento de impostos, particularmente. E essa dinâmica continuou no primeiro governo Lula. Também foi um governo de superávites elevados, mas também muito pelo lado da receita. A gente não teve qualquer controle de despesa. Então, a gente tem um Estado que é isso aí. Basicamente, ele opera essa redistribuição e ninguém se preocupa de onde está vindo o dinheiro. Mas nós estamos, é um jogo de rouba-monte, né?
Sim, sem sombra de dúvida. E aí quando você fala que você tem um espaço para manobra relativamente pequeno ali de 2, 3%, isso implica que as soluções no curto prazo passam por aumento de imposto ou não? Eu acho que o aumento de imposto se nós não mexermos nessa dinâmica que está por trás, o aumento de imposto vai nos dar mais 1 ano, 2 anos dessa brincadeira. Então, eu só admitiria aumento de imposto no Brasil se nós tivéssemos colocado a questão do gasto obrigatório no trilho correto. Mas não, eu tenho aqui um conjunto de reformas que ao longo, vamos dizer, de 5, 8 anos, traz o gasto público para baixo, tá bom. Então eu estaria disposto a admitir que a gente, como uma ponte, tivesse um aumento de impostos que permitisse a gente fazer essa transição sem um grande aumento de dívida. Mas, na verdade, nós não chegamos a esse ponto. A gente colocou um teto de gasto. Excelente, grande proposta de gasto. Eu acho correta, mas é uma ilusão achar que a imposição de um teto de gastos por si só vai resolver o problema. Porque o teto, a ideia, né? Então você reajusta o gasto de um determinado ano de acordo com a inflação do ano anterior, o PIB vai crescendo, esse gasto vai caindo com proporção do PIB. Muito bacana. Na planilha funciona que é uma beleza. Agora, quais são os mecanismos que garantem que isso vai acontecer? A legislação constitucional do teto não te dá nenhum instrumento para isso. Ela dá instrumentos caso você estoure o teto. Estourou o teto, então não pode ter reajuste salário mínimo, não pode contratar gente, não pode dar reajuste para o funcionalismo. Ótimo, mas como é que a gente faz para não estourar o teto? E aí tem um trabalho interessante que é feito pelo pessoal ali da Instituição Fiscal Independente do Senado, em que eles avaliam exatamente isso. O que acontece com o gasto público, né, imaginando que o teto esteja valendo, num cenário sem reforma de Previdência. Bom, essa margem que a gente está falando de 6, 7% do gasto total, né, que é o gasto discricionário mesmo, sem reforma de Previdência, ele desaparece em 2022. Zero. Sim. Desaparece o gasto discricionário. Obviamente, a situação fica insustentável antes disso. 19, 20, em algum momento a máquina pública para. Com reforma da Previdência, a gente estica isso para 2025. Com que reforma? Com a reforma como ela saiu na comissão da Câmara. Então, já é uma versão aguada da proposta original, mas o trabalho já colocando essas regras, eles estimam que a gente leve esse negócio até 2025. Então dá algum fôlego, dá algum tempo para a gente trabalhar. Mas a verdade é que não tem esse tempo todo. A gente tem, não é só questão previdenciária, a gente vai ter que mexer na questão do gasto obrigatório como um todo. Então, se a gente fizesse conjunto de reformas, aí a gente pode até imaginar aumento de imposto. Sem isso daí, esquece, porque daqui a gente vai ter 2, 3 anos, dali a 3 anos a gente vamos ter que fazer aumento de imposto de novo. E vão ter que fazer aumento de imposto de novo. O país não vai crescer nessa circunstância. Quer dizer, você estrangula toda a produtividade. Não tem jeito. E não é só que a carga tributária é alta no Brasil. Não. A carga tributária brasileira, quando você coloca no clube de países de renda per capita semelhante à nossa, estoura. Está muito fora daquilo que a gente está acostumado. Se for olhar a América Latina, né, Argentina, México, Colômbia, né, enfim, Peru, ele está falando uma carga tributária muito mais alta. Se for comparar no conjunto dos emergentes, exceção feita a alguns países da Europa Oriental, a gente está muito fora. Então a carga brasileira é alta, por um lado, e segundo, ela é extraordinariamente custosa. Quer dizer, os trabalhos lá do Banco Mundial, que fazem aquele de doing business, né, facilidade de fazer negócio, quer dizer, o Brasil é campeão mundial em termos de horas dedicadas à tarefa de pagar imposto. Então é um negócio absolutamente infernal e tem efeitos que não são só de... A gente pensa em termos de deadweight loss, de peso morto, porque é muito pior do que isso. É pior em várias dimensões. É pior porque é custo, quer dizer, você está falando lá, a estimativa do Banco Mundial é 2.400 homens-hora ano dedicados à tarefa de pagar imposto. A média da OCDE é 200 e pouco. A média da América Latina, com o Brasil, se não me engano, está na casa de 400, 500 homens-hora ano, isso incluindo o Brasil. Né? Então, isso é custoso para a empresa.
E o que é pior, o sistema é tão cheio de buracos que basicamente a parte da atividade empresarial mais rentável é basicamente sair em busca da meia entrada, sair em busca de um regime fiscal que te favoreça, etc. Então a gente vê ali o lobby. Os incentivos, né, são completamente torcidos. Então hoje você vai ter empresas que vão ganhar mais dinheiro fazendo lobby em Brasília para obter alguma espécie de isenção, né? Ou as empresas que vão ganhar dinheiro por planejamento fiscal, que tudo bem, é válido, mas assim, do ponto de vista agregado, traz zero de ganho. Eu tenho uma história que eu sempre conto, eu tenho um colega meu de faculdade que se especializou em logística, né? Foi para a Alemanha, fez uma série de cursos, etc., voltou para a empresa dele, mas eu perguntei o que ele fazia. Ele falou, olha, na verdade, 90% do meu tempo eu passo planejando o passeio da nota fiscal, que trazia, do ponto de vista da empresa, obviamente ganhos, né? Minimizava o que ele pagava de imposto, mas do ponto de vista de produtividade, é zero. Pegar um recurso altamente qualificado, como esse meu amigo, em vez de botar ele para planejar rota, onde ficam os armazéns, como a gente faz a distribuição, era isso. Ou empresas que, por força de incentivo fiscal, quer dizer, ela produz a matéria-prima aqui, ela vende aqui, mas ela monta no Rio Grande do Sul, porque ali tem uma vantagem fiscal. Aí você vai lá, manda tudo, traz de volta. Isso é custo para a economia. Então, a estrutura tributária brasileira, ela joga muito contra o nosso aumento de produtividade. Então, impostos no Brasil tem um peso que é absolutamente desproporcional e muito do que eu acho que do nosso baixo desempenho está ligado à questão tributária. Não é só isso, mas eu diria que é um dos principais problemas do ponto de vista de aumento de produtividade. Então, se a gente for pensar no longo prazo as soluções para esse problema, a gente estaria falando tanto numa reforma tributária quanto numa reforma da Previdência. Os efeitos no curto prazo já começam a ser sentidos no D0 se a gente conseguisse aprovar uma reforma da Previdência exemplar, digamos assim. Você conseguiria em D0 já ter os primeiros efeitos disso para... Do ponto de vista de desempenho de contas públicas, não. Acho que tem a ver por um canal mais sutil, mas não menos importante. Obviamente, se a gente sinaliza que a questão previdenciária tivesse encaminhada, né, a gente está dizendo, não, peraí, então não vai ter efeito hoje, mas as trajetórias explosivas de crescimento de dívida ficam muito menos prováveis. Então, um pedaço disso acho que apareceria na forma de redução de risco país. Mas o risco país já caiu, quer dizer, o risco país chegou a 500 pontos, né, 0,5% ao ano, lá no pior momento do governo Dilma, hoje está na casa de 2 pontos, 2,5 pontos. Uma parte é mérito nosso, transição política, mas muito é mérito lá fora. Quer dizer, a gente tem um cenário internacional que favorece isso. Vai ver o que teve de melhora de risco o país nos últimos meses, mesmo com esse cenário conturbado, acontece porque lá fora todo mundo melhorou. Então, eu acho que a gente faz uma reforma previdenciária que sugere uma trajetória fiscal diferente da onde a gente está encaminhado hoje. A gente vai ver menos risco país, isso significa em alguma medida uma taxa de juros mais baixa, taxa real mais baixa, né? Significa mais investimentos, significa uma capacidade de crescimento maior no longo prazo. Então a arrecadação acaba compensando por nem sei se tem esse respiro de produtividade? Eu acho que sim, porque você sinaliza ali uma outra coisa, você sinaliza a possibilidade de crescer de uma maneira sustentada sem que vá ter uma crise fiscal lá na frente. E acho que isso daí, de alguma forma, tem um efeito de trickle down, tem um efeito de levar para toda a economia esse tipo de melhora. E aí você vê, a arrecadação melhora um tanto, pelo fato do país crescer um pouco mais, mesmo que você não esteja fazendo um efeito no curto prazo, no próximo ano e meio, 2 anos. Mas se fosse uma reforma política, uma reforma previdenciária exemplar. Não parece ser o cenário mais provável nesse momento. Né? Você que já esteve lá dentro, ao que tudo indica, a gente tem uma boa equipe econômica, acho que Sim. isso aí acho que é quase unanimidade nos meios econômicos da qualidade no aspecto técnico dessa nossa equipe econômica, mas a gente está com uma dificuldade muito grande no aspecto político, né, de como conseguir fazer acontecer essas reformas que são tão necessárias e quase unânimes, passar num cenário, num ambiente tão complicado. Essa é a pura verdade. Tem um descompasso, acho que entre o diagnóstico
do problema. O diagnóstico que eu dei aqui, eu não vou dizer que ele é consensual, porque sempre tem algum maluco para dizer que o problema não tem nada a ver com isso. Imagina, nem déficit da Previdência tem, porque a gente está preocupado com isso. Enfim, mas assim, insanos à parte, acho que economistas de respeito mais ou menos convergiram para esse diagnóstico entre a questão fiscal, questão regulatória, impostos, enfim, acho que tem uma coisa que eu acho curiosa assim, no país é assim, você não precisa pensar na solução dos problemas, tecnicamente falando, não tem nenhum problema tecnicamente insolúvel no Brasil. A solução está lá, tem uma prateleira de soluções. Você quer discutir previdência? Tem lá o Marcos Mendes, tem o Paulo Tafner, tem o Fábio Jambiage, eles vão te dizer tudo o que precisa fazer. Quer resolver a questão tributária? Você conversa com o Bernardo Api, conversa com mais um conjunto, eles sabem onde está. Então, o problema não é um problema de diagnóstico, o problema é fazer como esse diagnóstico sai da cabeça dos tecnocratas. Eu fui um tecnocrata, tem os outros tecnocratas lá, obviamente não é uma questão, não estou sendo irônico, né? Nem nada. Sim. Como vai sair da cabeça dos tecnocratas, isso aqui vai ser comprado pelo mundo político. Eu diria até que o governo Temer começou na direção correta, né? Mas, obviamente, isso aqui me parece sido abandonado completamente. E acho que sem uma liderança, no caso do Brasil, sempre sem a liderança presidencial, a coisa se perde. A gente viu isso em vários momentos. Quer dizer, o governo Lula, acho que grandes problemas, é um governo que se preocupou basicamente em se manter no poder, eleger a sucessora, no caso, e obviamente relegou, né, para as calendas gregas a reforma. Começou bem do ponto de vista reformista também, fez uma boa reforma previdenciária para o setor público, começou mexendo uma série de coisas microeconômicas, né, que era o programa que o Marcos Lisboa estava tocando lá no Ministério da Fazenda, para desespero da Maria da Conceição Tavares, né? Inesquecível, assim, nossa, os xingamentos dela para o Marcos era uma coisa incrível, mas assim, você até começou bem, mas perdeu, assim, sem a presidência orientando, na forma do regime político que a gente tem no Brasil, não tem jeito. O Congresso por si só, ele precisa ter um norte, ele pode, se você tiver um norte, e a gente viu isso na questão da votação do teto, ele pode se mover. Até um certo ponto, na questão previdenciária, havia um otimismo, mesmo que ela tivesse sido aguada, no sentido de, bom, agora a gente tem uma chance de passar. Mas a verdade é que o governo Temer se perdeu pós-Joesley. E quando a minha esperança, pelo menos, é que quando os números começassem a aparecer de uma forma tão exacerbada no vermelho, que pelo menos a força política fosse caminhar nesse sentido. E com a votação da semana passada de revisão do déficit, passou de uma forma tão fácil, como se eles estivessem colocando números negativos assim na conta sem o menor problema, relegando a segundo plano, mesmo que fosse de forma a dar o exemplo, processos que eles conseguiriam enxugar o custo no curto prazo, né? Pode ser muito pouco, a gente está falando de 3,5 bi numa conta de 1 tri, mas as pessoas estão quase passando um processo numa reforma política, passando um gasto de 3,5 bi quando você... o sinal é péssimo, mesmo que o número em si não seja tão grande, que são 3,5 bi perto de 1 trilhão e 300, mas o sinal é péssimo. Não é só na questão moral, embora moral também, mas é assim, a imagem que está me formando na cabeça há alguns dias, a gente está num ônibus desgovernado, né? O ônibus que está ali, está encaminhando para um muro, para o abismo, assim, se não fizer nada vai bater, e as pessoas estão debatendo lá dentro, quem é que vai sentar na janela? Essa é a percepção, que o mundo político, a discussão deles vamos pensar na eleição do ano que vem, vamos discutir como o fundo partidário, ou não chama fundo partidário, chama uma outra coisa fundo eleitoral, democracia, fundo de apoio à democracia, um nome que você queira dar para isso, né? Mas assim, é baile da ilha fiscal, assim, o mundo está desabando e a gente está discutindo... Qual é a ópera que vai tocar agora? Exato, então tem esse descompasso. Esse descompasso, assim, ele acontece exatamente quando você tem uma presidência enfraquecida ou uma previdência incapaz. Eu acho que a equipe econômica é excelente, eu acho que ela tem condição de dar a orientação correta ao presidente. Eu acho que o presidente, em certa medida, comprou, mas agora ele certamente não é a prioridade dele. A prioridade do governo Temer é se manter governo até 2018, um pouquinho disso talvez influenciar
na eleição do sucessor, até para proteger os seus próprios interesses lá numa eventual transição política. Mas é muito pouco perto do que o país precisa. Tem uma coisa clara, o tempo não é nosso aliado. Tá? Meu pai contava uma história do sócio dele, cada vez que tinha um problema ele jogava na gaveta, né? E abria X meses depois, metade deles tinha desaparecido. E os outros ele resolvia. Assim, não adianta jogar problema na gaveta. O problema é que você jogar na gaveta, quando você tirar de lá, ele está maior. Previdência, fala, não, a gente vai resolver em 2019 com um novo presidente, imaginando que o próximo presidente seja alguém que esteja interessado em resolver esse problema, seja sensível a isso, ou mesmo que seja que tenha, a gente está presumindo que ele terá as condições políticas, que a gente não sabe. Sim. Né? Mas assim, daqui a 2 anos, fazer reforma previdenciária, tudo bem, só que nesses 2 anos o nosso espaço fiscal já encolheu um tanto. Né? O período de transição vai ficar cada vez mais curto. Você vai ter que colocar regras mais duras para a questão previdenciária. A gente vai ser obrigado a tentar buscar mais efeitos num horizonte razoável. Então, o tempo não é nosso aliado, o tempo é nosso inimigo nesse processo. E eu acho que essa ficha não caiu no Congresso e não vai cair nunca, porque essa é uma ficha que não tem que cair no Congresso. O Congresso ainda mais o Congresso brasileiro, que é fragmentado, né? Não vai funcionar. E mesmo se não fosse, mesmo que fosse menos partidos políticos, isso não é uma iniciativa que sai do Congresso, não no regime que a gente tem. Tem que sair do Executivo. Então o Executivo precisa comprar esse negócio, comprar esse projeto, botar embaixo do braço, ir para o Congresso e vendê-lo lá. Não é um interesse. Então eu não vejo muita chance de sair nada de monta nesse próximo ano e meio, o que é uma coisa que me deixa muito preocupado. E a realidade batendo a porta não pode mudar isso? Talvez para uma próxima presidência? O caminho, o fato é, todo mundo, como você bem destacou, acho que quase todos os técnicos do Brasil que têm algum respaldo sabem qual é o caminho. Mas sabem qual é o destino se a gente não fizer absolutamente nada, salvo anomalias de pessoas que realmente acreditam que não existe um déficit na Previdência e coisas do gênero. A gente sabe exatamente qual o caminho que a gente deve trilhar e qual o caminho que a gente está trilhando. A realidade batendo na porta não pode ser uma pressão maior em cima do Executivo? Acho que é a esperança que sobra. A gente viu em várias instâncias, né, e vários governos, vamos colocar isso. Quando a coisa ficou muito feia, o Congresso agiu. Quais foram esses momentos? Acho que assim, nitidamente, final de 98, né, uma baita crise no governo Fernando Henrique, e aí o Congresso agiu. O próprio governo Lula, já mencionei, quer dizer, ele entrou sob forte desconfiança, tudo bem, tinha carta aos brasileiros, ele tinha nomeado o ministro da Fazenda, que depois a gente foi ver, fez uma gestão de política fiscal bastante ok, todos os seus outros problemas, mas do ponto de vista fiscal foi bastante ok, mas teve que fazer foi lá e reagiu e fez uma reforma previdenciária que afetava o interesse do funcionalismo, que era uma base de sustentação do PT, portanto foi um sinal crível, né? Quer dizer, você vai lá e faz uma reforma contra a tua própria base, foi importante. Teve isso, mas então a crise pode levar à aprovação de reformas, mas em todos esses cenários que a gente viu, não foi o Congresso que reagiu porque a gente estava em crise. Teve basicamente um executivo que percebeu que a coisa, né, se não bem resolvida, ia dar um problema, e agiu para, enfim, o governo Fernando Henrique foi lá e levou tudo bem, foi um ajuste fiscal baseado em impostos, etc, mas foi lá e fez. Né? E aí toda a mudança para o tripé macroeconômico foi feita e uma série de reformas foram aprovadas, etc. Não previdência em particular, mas fator previdenciário, teve uma série de coisas que foram feitas. E o governo Lula também. Mas precisou sempre ter um executivo forte por trás disso. A gente vai precisar disso. Então, quais são as nossas esperanças? Que eleja alguém em 2018 que esteja comprometido, que entenda isso e que, na pressão que tenha, se a gente não resolver isso aqui vai dar um problema, ele vai levar o Congresso, vai guiar o Congresso no sentido, ele ou ela, né? Vai guiar o Congresso no sentido de fazer as reformas. Mas isso aí não cai do céu. Eu tenho uma certa... Eu não sei se eu estou sendo justo ou não, mas assim,
interlocução que eu tenho no mercado, eu fico incomodado com a complacência que tem hoje, né? Todo mundo está assim, muito tranquilo. E essa conversa, assim, o problema é grave, mas ele é tão grave que assim, ele vai ter que ser resolvido. Então, se ele vai ter que ser resolvido, por que eu deveria me preocupar? Ou pelo menos, em algum momento alguém vai chegar a uma solução. Eu preciso saber o como. Né? Acho que assim, se assim, o problema é grave e, portanto, ele precisa ser resolvido, fosse verdade, a gente não teria problema no mundo. Tem países onde a coisa deu muito errado. Deu muito errado. Né? E assim, você fala, não, tem a Venezuela. Não, tudo bem, é um caso perdido. Mas você vai passar países que, enfim, um pouco mais organizados, essa coisa não deu certo. A Grécia está tentando se colocar de pé até hoje. Né? Não é um fim de mundo. Assim, a Grécia é um país membro da União Europeia, né, com toda a governança, um país democrático. Então, assim, a elite grega não deu a mínima para a crise até o negócio chegar onde chegou. Né? Estou dando aqui um exemplo, não é o único. Dependendo da dinâmica política que você tiver, você tem marchas de insensatez mesmo, né, em que nenhum dos lados se resolve, ou os dois lados estão cooptados, ou todos os lados estão cooptados, e a coisa vai até o momento em que a realidade se impõe, mas ela não se impõe por uma solução do problema, a realidade se impõe porque o problema em si explode. Né? Então, a Grécia, os caras pararam de pagar a aposentadoria. É isso. Então, a gente chegou nos estados brasileiros, a gente está vendo que o Rio de Janeiro parou de pagar funcionalismo, parou de pagar a aposentadoria. Gente, isso não é uma solução. O governo não se mostrou capaz o mundo político, não é tanto o governo, o mundo político não se mostrou capaz de equacionar isso. E quando o mundo político não se resolve, não se mostra capaz, o mundo econômico vai reagir. Só que ele vai reagir na forma que acontecer. Então, que der. Então, vai ser o quê? Aumento da inflação? Pode ser isso, né? Aumento da inflação vai ser uma consequência dessa história. Ela não vai resolver problema nenhum. Mas você pode ter um cenário inflacionário que a gente vai ter ali 20%, 25% ao ano de inflação, que é onde mais ou menos você consegue equilibrar essas coisas. Né? Ou então a gente vai ter um cenário no qual a gente vai ter um outro tipo de... vai entrar numa baita recessão. E talvez ali o mundo político reaja, mas assim, imaginar que tem um automatismo de temos um problema aqui, ele nos colocou de costas para o abismo e ele vai ser resolvido? Ele vai ser resolvido se tiver alguém que esteja disposto a sair do abismo, tem a condição de fazer essa coordenação. Porque acho que deixado a si só, né, ainda mais num lugar onde você tem 20 e tantos partidos, você já perdi a conta, acho que perde 30, 35. Né? 35 no país, mas com representação no Congresso. Uns 20 e muitos. 20 e muitos, né? Não vai sair, não vai, porque são muitos agentes, é difícil coordenar. A coordenação passa pela presidência da República. Tem nada de antidemocrático nisso, não, acho que é o nosso regime. Você tem um presidente que, com todos os checks and balances, é um presidencialismo forte, é um presidente que tem o direito de fazer medida provisória, tem uma série de coisas que pode ser feita, podem ser feitas. Mas sem uma presidência que esteja disposta a comprar essa briga, não vai sair sozinho. Nos resta, então, fazer pressão e ter esperança de que alguma coisa vai mudar nesse balanço político. Não é muito animador, mas é o que sobra. É fazer barulho. Não dá a fazer muita coisa. Tentando apelar para a racionalidade. Né? E torcer para que o ano que vem a gente... O país, na verdade, não é a gente. O país tem que, na verdade, tomar uma decisão qual é o rumo que ele quer seguir. Ele quer seguir um rumo de responsabilidade fiscal, de colocar essa casa em ordem, de começar a liberar esse potencial produtivo do país, ou não, a gente vai continuar nessa, basicamente, gatos num saco, cada um brigando pela sua parte, cada um brigando por sua meia entrada, expressão muito feliz do Marcos e da Zena lá. A gente vai continuar brigando pela meia entrada, vai continuar brigando para quem vai na janela e ninguém está olhando para onde o ônibus está andando. Então, essa decisão vai ser importante. 2018, acho que é talvez a eleição mais importante que a gente vai ter no país desde a democratização. Alexandre, eu queria agradecer muito a sua participação aqui no podcast. Para encerrar, eu só queria que você desse alguma dica de leitura que você tem lido ultimamente ou que você leu na sua vida que acho que faça bastante sentido
para a gente passar nesse momento calamitoso. Bom, eu gostaria mais de recomendar a ficção, mas assim... Fica super à vontade, aqui vale tudo, não tem problema. Não, mas coisas que eu tenho gostado, eu li recentemente um livro chamado O Colapso das Sociedades Complexas, que eu acho que é interessante. A gente agora não estou colocando na cabeça o autor, mas ele examina vários casos do Império Romano, os maias, algumas sociedades na América do Norte em que tinham chegado a graus de sofisticação bastante elevados e, no entanto, elas se perderam. Nessa mesma linha, você vê que a minha preocupação é reveladora. Tem o Colapso mesmo, que é do Jared Diamond, do mesmo autor do Guerra, Germes e Aço, que é um livro que eu recomendo. Esse livro é espetacular. Espetacular. O Terceiro Chimpanzé dele é muito bom, mas o Colapso é interessante porque é uma coisa que eu até usei numa coluna. Ele fala assim, quando as sociedades entram em colapso, quando ela não consegue identificar o problema, não é o nosso caso, a gente conseguiu. Mas quando ela consegue identificar o problema e ela não tem os meios para resolver o problema, também não é o nosso caso. Ou quando ela identificou, tem os meios, mas não consegue o consenso institucional, político para fazer, que eu acho que é o caso brasileiro, ou pelo menos é o caso que a gente está correndo o risco de perder. Então, eu sugeriria também o Colapso de Jared Diamond para a gente começar a entender esse tipo de coisa. E se a gente quiser uma coisa mais light, não sei exatamente light, você tem porquê que Why the West Rules for Now, também é um livraço, Ian Morris, se não me engano, é o autor, e que é uma visão também de história em horizontes muito longos. Você vê que meus interesses têm sido cada vez mais para essa área. É que eu acho que explica muito do que a gente está vivendo agora, as pessoas não conseguem analisar o passado. Alexandre, muito obrigado, a análise foi perfeita, eu acho que foi muito em linha com o que a gente espera e a gente espera que a política no Brasil possa ter um debate tão alto nível quanto a gente está tendo agora, porque acho que a gente perde muito no debate no baixo nível, não chegando nas discussões inteligentes com pessoas capacitadas. Muito obrigado pela presença. Obrigado pela oportunidade. Que é isso. Então é isso, gente. Até o próximo episódio. Um grande abraço. Tchau, tchau.